Eu estou aqui para a salvação. Você está aqui para a salvação. A Ana falou sobre isso, que ele até se chamava de Messias. Nada mal para um filho de um carpinteiro, certo? Eu sou a lei de Moisés. É um falso profeta. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Não é permitido curar no Shabat. Eu sei que se quiser pode me curar. Sim, eu quero. Eu sei que de mim saiu o poder. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto, eu estava certa, obrigada. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Eu os farei pescadores de homens. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Em nosso país, hoje no Brasil, 85% do país se diz como uma pessoa religiosa. Uma pessoa que entende que Deus existe e se importam de alguma maneira com a sua vida espiritual, com a sua fé. Pessoas que reconhecem e conhecem a pessoa também de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é muito conhecido no nosso país. Eu sei que talvez aquela pessoa que trabalha com você, que nunca pisou dentro de uma igreja, mas talvez se você falar algo de Jesus para ela, ela já pelo menos ouviu o nome. E ela pelo menos tem alguma ideia de quem é Jesus. É comum isso no nosso país. Mas isso, mais sabendo isso e mais do que nunca, me leva à pergunta a saber quem realmente é Jesus. Já que o nosso país, a maioria é religioso, já que todo mundo tem uma ideia de quem é Jesus, então a pergunta que eu faço é: quem é Jesus? E essa pergunta que a gente vai responder ao longo desse domingo e do domingo que vem. E se eu me parasse e perguntasse para você, deixasse um espaço para você responder quem Jesus é, no final do culto não fuja de mim, não vou perguntar para você só para saber a sua resposta, para saber se você prestou atenção no que eu falei ou não. Pode ser que sim, com o microfone. Eu vou fazer isso agora, não, brincadeira, né? Aquelas apresentação de auditório, né? Vou perguntar para você, Juninho. Mas se eu perguntasse para você quem é Jesus, e você tivesse que colocar uma palavra ou uma qualificação, ou quem é Jesus para você, o que você falaria? Qual seria talvez a sua resposta? Você tem uma resposta? Na sua mente vem algo que você consegue falar? Você consegue escrever Jesus? A questão é que todos nós temos uma ideia. Se eu entregasse um papelzinho, talvez tivéssemos várias ideias, algumas muito semelhantes, mas várias ideias. A questão é que todos nós temos uma ideia de quem é Jesus. E nós falamos, hoje nós cantamos muito sobre Jesus, nós pregamos, mas quem é Jesus Cristo? Quem realmente é Jesus Cristo? Pesquisando sobre algumas pessoas famosas, quando falam sobre Jesus, que não são cristãs, mas o mundo em si, como em alguma maneira identifica e se relaciona com Jesus, dizendo, esse homem, não sei quantos vocês conhecem, o Fábio Porchat, ele é diretor, roteirista do canal de YouTube Porta dos Fundos. É um canal de humor, tem vários vídeos muito pesados, não estou recomendando isso para você, é muito pesado, mas alguns natais para trás, eles começaram a desenvolver alguns programas falando de Natal e satirizando o Natal em si, da maneira como eles enxergam. Então tinha Jesus como homossexual, tinha Jesus como se relacionando com uma mulher, e tinha Jesus de diversas maneiras. Em um desses programas que o Porta dos Fundos fez, o Fábio Porchat, ele representou Jesus, a figura de Jesus realmente. E nessa entrevista ali, que foi feita para ele da revista Veja, perguntaram para ele como ele se sentiu representando Jesus. E ele respondeu, não sei quantos dá para enxergar, mas ele disse, eu me senti bem porque Jesus é um baita cara legal. Essa foi a identificação que ele deu de Jesus. Jesus é um baita cara legal. Outro personagem também famoso, eu não estou aqui a princípio criticando nada, só dando informações, mas outro personagem também famoso que quis falar quem era Jesus para ela é a Bruna Marquezine. Em um podcast, conversando com algumas mulheres, ela dizia que se identifica como cristã, ela disse que teve um encontro com Jesus, todas as vezes que precisava levantar a mão para Jesus, ela ia lá na igreja, ela se identificava. E
essas mulheres ali perguntam para ela, então quem é Jesus, Bruna? E ela responde, eu gosto muito de Jesus. Jesus é um cara maneiraço, imagina ela carioca falando, né? Maneiraço e tal. Ele é da hora, muito legal. O fã-clube dele é que às vezes estraga, mas ele é genial. Essa é a identificação dela sobre quem é Jesus. Um outro personagem também muito famoso, John Lennon. Em uma entrevista, após uma apresentação que eles tiveram, na verdade, tem uma repercussão muito grande, em um momento que eles disseram que o Beatles era maior do que Jesus Cristo. Mas não é esse o foco do que eu quero falar. Em outra entrevista, perguntaram para ele o que ele achava de Jesus, quem era Jesus para ele. E ele disse, mais ou menos próximo do que a Bruna disse, ele disse, Jesus é um cara bacana, mas eu não gosto muito dos seus seguidores. Quem é Jesus? Quem é esse homem no qual toda a história foi mudada a partir do dia que ele pisou aqui na terra e que ele morreu? O nosso tempo é marcado em AC/DC, não da banda de rock, mas é marcado de antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é esse homem que quando ele veio na terra, ele mudou totalmente a história? Onde, no período que ele morreu, é considerado um tempo depois de Cristo. E no período antes de ele nascer, é considerado antes dele, porque ele foi um marco muito importante. Será que é simplesmente um homem, que é o top 1 do Google, com as pessoas mais conhecidas? Ou um baita cara legal? Maneiraço, como diz a Bruna Marquezine. Bacana. Quem é Jesus? Jesus teve um impacto aqui na terra. E eu tenho certeza que esse impacto talvez não é só de ser um cara legal. É isso que eu quero entender com os irmãos. Quem é Jesus Cristo? Mas existe um problema muito grande sobre essa identificação que as pessoas têm de Jesus. Tim Keller é um autor fantástico, eu gosto muito dos livros dele. Também posso indicar alguns se os irmãos quiserem. É muito simples, é muito clara a mensagem, muito teológica, muito legal de ler, que faleceu recentemente. E ele diz o seguinte: Jesus, ele não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Se Jesus foi um cara legal, se Jesus foi um maneiro, bacana, da hora, como as pessoas têm dito, por que ele foi crucificado? Porque ele foi morto pelas pessoas na época, porque as pessoas riram dele, cuspiram nele, bateram nele. Por que aconteceu isso com ele, se ele foi um cara legal? E ele fala que as pessoas não crucificam caras legais, as pessoas crucificam ameaças. E a pergunta que eu quero te fazer é, que nós iremos hoje caminhar um pouco sobre ela, também, como eu disse, na semana que vem. Se Jesus é um cara legal, eu queria que você pensasse nisso. Por que crucificaram ele? Por que odiaram ele tanto? E caminhando um pouco, o Evangelho de João, de todos os evangelhos, eles se concentram a contar a história de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um conta para um contexto diferente de pessoas, mas todos narrando de perspectiva diferente como Jesus estava vivendo ali. O que Jesus estava fazendo, os milagres. Mas o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, onde eles vão preparando um cenário, Jesus é um servo, Jesus é um rei. O Evangelho de João, no seu primeiro versículo, ele fala, Jesus é Deus. E a partir daí ele começa a contar a história. É o Evangelho que mais narra diretamente sobre a vida de Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 10, ele diz o seguinte: Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Quando Jesus veio ao mundo, as pessoas não o reconheceram, porque elas tinham uma falsa ideia a respeito dele. As pessoas tinham construído em sua mente algo que Jesus não correspondeu de fato quando ele estava aqui. Elas esperavam um Jesus que, quando elas viram, não era o Jesus que elas esperavam, e por isso elas o rejeitaram e não o reconheceram. Ele era muito diferente do que as pessoas idealizaram na sua mente. E isso fez com que o rejeitassem, porque não tinham ideia de quem era ele realmente. E esse é o grande problema. A real é que muitas vezes nós
idealizamos, e eu não falo só das pessoas do passado, eu falo eu e você, nós idealizamos, imaginamos um falso Jesus em nossa mente, por não saber quem realmente Ele é. Porque talvez a gente não consegue responder essa pergunta, a gente imagina em nossa mente um falso Jesus. E o grande perigo disso, isso é muito sério, o grande perigo disso é que talvez nós podemos estar nos relacionando hoje com Deus e com Jesus que não é real, mas com Deus que nós idealizamos na nossa mente, que não é o Deus verdadeiro. Talvez a sua resposta de quem é Jesus não se enquadra na resposta de quem é Jesus diante da Bíblia. E talvez você tenha se relacionado com esse Jesus que não é real. Por isso é importante, por isso é tão real, é tão significativo, você e eu sabemos quem é Jesus. É a base de toda a nossa fé cristã. E eu quero tratar ao longo, hoje, especificamente com os irmãos, 3 perspectivas sobre Jesus. 3 perspectivas sobre como Jesus era esperado pelas pessoas. Como as pessoas imaginavam que Jesus seria e como Jesus fez. Como Jesus foi, na verdade. E por que isso frustrou elas. O primeiro aspecto, eu sei que talvez seja muita informação, mas não me abandona, fica comigo. Não deixe que a chuva te distraia. Por estar fechado, não deixa que o calor. Se a energia cair, eu vou ficar gritando, não tem problema. Mas fica comigo. O primeiro aspecto que eu quero pensar em perspectiva, era Jesus como um profeta. A real era que Jesus era esperado pelos os líderes religiosos da época como o Messias prometido. Era um profeta que traria purificação ao povo segundo a doutrina daquelas pessoas. Só para a gente entender e caminhar junto, quem eram os profetas? Tá pequeno, né? Mas dá para enxergar. Eu vou falar para os irmãos. Quem eram os profetas? Os profetas, eles eram homens levantados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo. Os profetas, eles tinham a missão de levar a mensagem de Deus ao povo. E essa mensagem muitas vezes era de arrependimento, de exortação. A Bíblia conta a história de vários profetas e talvez você venha algum em sua mente quando escuta eu falando isso. E a verdade é que no Novo Testamento, no momento onde Jesus estava ali vivendo, os fariseus, que eram um grupo religioso, e tinha outros grupos, mas principalmente os fariseus, eles se identificavam como os profetas da época, porque eles acreditavam que o que eles falavam era unicamente a palavra de Deus e nada mais do que as pessoas falavam era. Eles se entendiam como os donos da verdade. E eles viviam dessa forma. Obrigado. Valeu. Agora começou o gole. Mas existia antigamente, os fariseus, eles se identificavam como profetas. Eles acreditavam que unicamente o que eles falavam era verdade, nada mais do que isso. E a grande questão é que havia uma profecia sobre a vinda de Jesus. Lá atrás, Jesus foi prometido como ele viria como um grande profeta. Esse texto está em Deuteronômio 18, 15. A maioria dos textos eu acabei projetando. Mas o texto diz que o Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a eles ouvirá. É feita uma promessa lá no Antigo Testamento, e Moisés escreve sobre ela, onde Deus diz que no futuro surgiria um profeta, onde as pessoas deveriam ouvir a ele. Jesus é prometido como esse profeta. E esses homens, esses fariseus, esses religiosos, eles aguardavam Jesus, aguardavam o Messias como esse profeta. Até então não tem problema na história. Mas a questão é, o Messias que eles aguardavam, na verdade, eles seguiam um padrão diferente. Eles aguardavam um Messias, primeiro, que ele seguisse as leis de Moisés. Os religiosos consideravam a lei de Moisés superior a todas as outras coisas. E eles esperavam que o Messias, o profeta que viesse,
ele interpretasse as leis da maneira que eles vivessem. E eles viviam de forma totalmente religiosa. E era isso que eles esperavam. Eles esperavam um profeta que seguia a tradição judaica. A tradição era extremamente exclusiva, onde dizia que só os judeus seriam salvos, só os judeus eram um povo de Deus, e eles esperavam um profeta que vivesse isso também dessa maneira. O profeta deveria seguir dessa maneira, considerando que só os filhos de Abraão era a raça eleita, eles eram os nobres e ninguém mais poderia participar daquilo. Eles esperavam também um profeta que trouxesse salvação exclusiva e seletiva, como eu disse. Eles esperavam que o profeta que viesse, ele pregasse a mensagem de que só os judeus seriam salvos. Só aquele grupo religioso deles seriam salvos e só eles eram dignos da palavra de Deus. E eles esperavam também um profeta que se colocasse como alguém superior, não alguém que fosse humilde e da maneira que Jesus veio. Esse era o padrão de Messias que eles estavam esperando. As pessoas idealizavam na cabeça deles esse tipo de Messias, e era isso que eles estavam esperando na época. Só que Atos, do versículo 22, do capítulo 3, ao versículo 23, Jesus é anunciado, na verdade, repete Deuteronômio ali em Atos, Jesus é anunciado como profeta. Atos 3, do versículo 22 ao 23, ao versículo que está ali. E é dito, disse na verdade Moisés, o Senhor vosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvirá, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Neste momento, Jesus é anunciado como esse profeta que era esperado pelo povo. E o problema é que isso causou muita revolta nesses líderes. Porque Jesus não era do jeito que ele estava esperando. Jesus era considerado um mestre, sem ter sido estudado, sem ser estudado, igual eles estudaram. E isso causou uma revolta muito grande neles. Falou, quem é esse homem? Num dos trechos que a gente colocou no vídeo, tem uma parte que é dito isso. Quem é você para falar essas coisas? Quem é você para ser considerado mestre? Você era carpinteiro. Jesus diz isso. Que um profeta, ele não recebe glória na sua própria terra, mas as pessoas começam a falar, você era um carpinteiro, você é filho de José, você é filho de Maria, e agora está aqui falando essas coisas, quem é você? Eles esperavam esse tipo de profeta. O ponto é que o profeta que foi prometido no Antigo Testamento, de que era Jesus, ele foi realmente Jesus, mas não da maneira que eles esperavam. Por isso fez que eles rejeitassem a Jesus. Porque a real, Jesus como profeta, enquanto eles aguardavam um profeta que seguia as leis de Moisés de maneira extremamente igual eles seguiam, Jesus como profeta, ele se identifica com a própria lei. O que isso quer dizer? Eles seguiam uma tabela de religião, olha, tem que ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. E é justamente o momento que esses homens se escandalizam com Jesus. Falam, você não está seguindo a lei de Moisés. Ele fala, eu sou a própria lei. Eu não me enquadro numa lei, eu sou a lei. Eu não me enquadro num padrão, numa doutrina. Eu sou a base de todas as coisas. Jesus, como era esperado por eles, ele esperava que seguia uma tradição. Jesus não se enquadra em nenhum tipo de religião. E por isso eles não aceitaram por isso. Da maneira errada que nós enxergamos a religião. Ele esperava que Jesus trouxesse uma salvação exclusiva, unicamente para aquele povo. E Jesus traz uma salvação proposta para todos, para o judeu, para o gentio e para todos. Ele esperava que o Messias fosse uma autoridade que se colocasse como superior. E Jesus vem como um profeta humilde, servindo a todos. Percebem como que não encaixa o padrão que eles esperavam com o padrão que Jesus veio? E por isso Jesus é rejeitado. E Jesus é abandonado por aqueles homens. É deixado de lado como profeta. Não quer dizer que ele não foi. Ele foi. Mas o problema foi a idealização que aquelas pessoas tinham. A imaginação que elas tinham de quem era Jesus. Isso fez elas caminharem da maneira errada. Ele foi rejeitado porque não atingiu as expectativas que eles tinham dele como profeta.
mas ele não falhou. O segundo aspecto também que Jesus, como era esperado, Jesus era esperado como um rei. Jesus é esperado como um rei. E a questão é que, naquela época, Jesus era esperado pelo povo como um rei, e ele seria alguém que militarmente ele iria dominar e exaltar o nome de Israel. Era isso que eles esperavam. Um rei que viesse militarmente para que ele fosse dominar a época e as pessoas iriam respeitar Israel. Jesus ia liderar eles como um guerreiro e eles esperavam isso. E por que era necessário um rei? Desde a época do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles eram um povo perseguido. Quando eles começaram a sair do Egito, o faraó vindo atrás deles. Quando eles chegaram em Canaã, as guerras que aconteciam ali. E depois com Davi, Saul, tudo que foi acontecendo, sempre foi um povo perseguido. Os babilônicos, em Daniel, sempre foi um povo perseguido. Então, por isso, eles entendem essa ideia de rei e de guerra. A guerra estava na cultura desse povo. Para a gente hoje é estranho pensar. Quando você imagina que está acontecendo uma guerra em algum lugar, você talvez até brinca, se estivesse aqui, eu sei algumas pessoas que falam isso, se estivesse aqui eu iria, tal, não sei o que tem, eu queria estar lá para dar uns tiros, não sei o que tem. Mas é porque está longe de nós. Se estivesse tão perto, talvez a gente não expressaria dessa maneira. Mas para aquele povo era comum isso. Eu imagino talvez aquelas crianças crescendo, já sendo trabalhadas e preparadas para viver dessa maneira, então era comum para eles. Porque eles cresceram nessa doutrina. E a prosperidade do povo era sempre atribuída a um líder. Sempre na história da Bíblia, quando você lê, você vê no livro de Juízes, que o povo cresceu quando tinha um juiz que liderava eles. O povo cresceu quando Saul estava liderando o povo. O povo cresceu quando Davi estava liderando, e assim Salomão, e assim foi com todos. Então, eles tinham essa mensagem de um líder, associada à prosperidade, a algo bom que ia acontecer. E também, no Antigo Testamento, é feita a promessa de um líder. Um líder é prometido, eu sei que esse talvez, se o outro estava pequeno, esse talvez está menorzinho, mas 2 Samuel 7, do 12 ao 16, é a promessa que Deus faz com Davi, e ali ele promete um líder. E o texto diz: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu trono. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei por pai, e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A promessa que Deus faz a Davi é que da linhagem dele sempre haveria um rei, e viria um rei eterno que reinaria sobre todo Israel. E esse rei prometido era esse rei que o povo esperava. Um rei que reinaria, só que na cabeça deles era esse tipo de rei. Na cabeça daquelas pessoas, o rei esperado, na verdade, tentem ignorar essa parte aqui, tá? Agora. Porque a Juliana fez os slides e ela esqueceu de mexer. Ignora aqui, essa parte. Eu sei que vai ser difícil. Agora que eu falei para você ignorar, você vai querer ficar olhando aqui, né? Não olha. Olha para lá. Mas o rei que era esperado pelo povo, não olhem, estou vendo quem está olhando para lá. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Aí eu vou ver quem está olhando para mim, quem está olhando para lá. Mas o rei que era esperado pelo povo, ele era um rei militar, como eu disse. Era isso que ele esperava. Esse rei prometido que sentaria no trono de Davi era um rei militar, queria dominar sobre o povo. Era isso que ele esperava. Ele esperava um rei que viesse descendente real. Você não imagina que o rei seja de uma família pobre, simples, mas você imagina um rei descendente de uma família real. E era isso que ele esperava. Ele esperava um rei revolucionário, guerreiro, que viesse destruir tudo com o povo de Israel, que dominasse. Era isso que ele esperava. Ele esperava um rei que iria libertar eles da opressão do império romano ali. E eles esperavam um rei que iria instituir o reino aqui na terra. Porque um rei precisa de um reino. Então eles esperavam que o rei chegasse aqui e instituir um reino, um reinado aqui na terra. Eles esperavam isso. Porém, em Lucas 1,
32, 33, Jesus é anunciado e Jesus é reconhecido como esse rei, o rei dos judeus que veio, que foi prometido, que era esperado pelo povo. E quando ele chega aqui na terra, as pessoas não o reconhecem dessa forma. Porque Jesus não segue esse padrão que as pessoas imaginavam que ele seria. Em primeiro lugar, eles esperavam um líder militar e Jesus não veio para a guerra. João 3,17, ele diz que ele não veio para julgar, mas veio para salvar o mundo. E por isso Jesus já é rejeitado por aquelas pessoas. Então, não, esse homem não é o rei que a gente está esperando. Em segundo lugar, eles esperavam um rei que viesse de uma família real. E você conhece a história. Se você não conhece, você vai conhecer mais nesses dias, né? Porque agora as igrejas e época de Natal é só isso que vai ter agora. Então você vai conhecer o presépio, toda essa história de simplicidade de Jesus. Eles esperavam um rei que viesse de uma família real dessa forma, que nascesse de um berço de ouro. E Jesus nasce no meio do nada, num berço de simplicidade. Isso impacta eles. Eles esperavam um rei que fosse revolucionário, e Jesus vem como um líder espiritual e como um servo. Imagina uma época onde todas as pessoas estão seguindo a Jesus, e Jesus para lavar o pé dos discípulos. Isso era loucura para eles. Você é o rei, você é a quem nós estávamos esperando que ia dominar todas as coisas. Você está lavando o pé dessas pessoas. Você está se preocupando com coxos, com pessoas leprosas, pessoas que são desprezadas por todos. Você é o rei, você não tem que falar com essas pessoas. Tenta você falar com o presidente do nosso país, para ver se é fácil. Não é uma coisa fácil. E as pessoas esperavam que Jesus se colocasse nessa posição, longe das pessoas. E Jesus vem como um servo humilde. Eles esperavam um rei que ia libertar da opressão do Império Romano, e Jesus vem com uma mensagem de libertar eles do pecado. Eles esperavam um rei que ia estabelecer um reino na terra. E Jesus vem falando, como nós falamos sobre as bem-aventuranças, sobre um reino no céu. Totalmente contrário ao que as pessoas esperavam. E por isso rejeitaram e menosprezaram ele como rei, porque não era aquilo que eles imaginavam de Jesus. Eles não sabiam quem realmente é Jesus. Jesus foi rejeitado como rei dos judeus, porque era totalmente diferente da expectativa que eles tinham. Mas agora é importante lembrar também, e é um detalhe, que o reinado de Jesus, ele não acabou. Jesus ainda é rei. E Apocalipse 19, 15, 16 fala sobre a segunda vinda de Jesus, onde Jesus se coloca e Jesus reina sobre toda a terra, e aí institui o seu reinado. Jesus voltará e ele reinará junto com o seu sobre todos os povos. Isso vai acontecer ainda. Deve ser maravilhoso poder viver esse momento, e isso vai acontecer. Jesus voltará e Jesus vai reinar dessa maneira. Esse é um aspecto da segunda vinda dele, não da primeira vinda aqui na terra. Como o povo o condenou. As pessoas o condenaram porque tinham uma imagem errada dele como rei. As pessoas o condenaram porque tinham uma imagem errada dele como profeta. E terceiro aspecto, Jesus como um cara legal. Jesus em nossos dias, ele é visto como um cara legal, alguém que existiu, conhecido por muitos. Como eu disse no começo, mas isso não muda nada. Eu conheço ele, mas isso não muda nada na minha vida. Jesus hoje, ele é visto talvez como um profeta que viveu. Talvez se você perguntar para algumas pessoas, vão dizer, Jesus é um grande profeta que viveu. E ponto. Jesus talvez é visto como um grande líder religioso do passado, como um sistema moral a ser seguido, sabe? Talvez você já ouviu isso. Jesus foi um padrão de uma boa conduta na terra, qual as pessoas têm que seguir. E eu me espelho na vida de Jesus, como ele viveu, sendo bom, se preocupando com os pobres, sendo humilde, e dessa maneira eu tenho que seguir. E talvez Jesus é visto unicamente como um padrão moral. Jesus também, em nossos dias, ele é visto como um anarquista, um bagunceiro, alguém que veio aqui para causar revolta e dividir o mundo. Estava tudo bem, Jesus veio para dividir o povo. Jesus é visto como um bom homem, um cara legal, que viveu aqui na terra.
Hoje em dia ele é visto dessa forma. E a questão é que, como eu disse no começo, Jesus é muito conhecido hoje nos nossos dias. Mas ele é pouco conhecido hoje nos nossos dias. Mesmo sendo muito conhecido. Por mais que seu nome esteja no número 1 da Google, como as pessoas mais conhecidas do mundo, e seu nome seja usado em épocas agora como Natal, não é? Por mais que Jesus esteja espalhado no corpo de várias pessoas através de tatuagens, não é? Você vê ali o crucifixo, você vê Jesus, você vê o nome escrito de alguma forma, você encontra muito isso. Personagens, como nós vimos, ele ainda é muito pouco conhecido pelas pessoas. O Jesus que ele era esperado hoje, e mais uma vez eu coloco uma fala do Fábio Porchat em relação a isso, não estou jogando pedra nele, é porque ele deu argumentos para isso, né? Mas em outra reportagem, quando ele é questionado sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ele diz, se Jesus voltasse hoje, ele teria voltado gay e travesti. E ele continua falando mais algumas coisas ali. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Jesus que é esperado hoje pelas pessoas é um Jesus que ama todos. É um Jesus que esbanja unicamente o seu amor e ele ama todas as pessoas. O Jesus que é esperado hoje pelas pessoas é um Jesus inclusivo. É a palavra da moda hoje, inclusivo. O Jesus que ele é esperado hoje pelas pessoas, ele não julga mais o pecado das pessoas. Ele não condena mais o pecado, afinal ele é amor. Ele aceita todos. O Jesus que é esperado e falado hoje em dia é um Jesus que prega e incentiva a prosperidade. E o Jesus que ele é pregado e esperado hoje, ele se encaixa no padrão de todos, como dito pelo Fábio Porchat. Nesse momento se encaixa a fala dele, onde ele diz que Jesus seria gay, seria travesti, no sentido dele se encaixar no padrão do que as pessoas vivem hoje. Esse é o Jesus esperado. E talvez em alguns meios, se você perguntar quem é Jesus, você vai ouvir sobre isso. O grande detalhe é que a Bíblia nos prega é que Jesus não veio para ser morno. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Apocalipse 3, versículo 14 a 16. Apocalipse lá no final, 3, 14 a 16. É uma passagem que nós já tratamos, há uns tempos atrás a gente compartilhando sobre as cartas, né, em Apocalipse, a gente comentou sobre ela. A igreja de Laodiceia. Acompanhe comigo, 3, 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não sei se você lembra do contexto de tudo que está acontecendo aqui, mas Jesus está ali e escreve para essa igreja, criticando a mornidão daquelas pessoas. Eles não eram quentes, eles não eram frio, eles estavam exatamente ali, e aquela associação de estar em cima do muro, de não ser nenhum nem outro, mas estar ali. E Jesus fala, porque vocês são dessa forma, eu sinto vontade de vomitar vocês na minha boca, porque vocês não estão nem longe, nem perto, vocês estão no meio, isso não ajuda em nada. E olhando para esse cenário de Jesus como um cara legal, a Bíblia nos prega e nos mostra que Jesus não veio à terra para ser um cara morno, para ser uma pessoa morna. Ele não veio para ser imparcial, mas a questão é... Mas a questão é que Jesus, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra, ela veio para nos trazer transformação. Ela veio para nos tirar da vida de injustiça. Jesus não veio simplesmente para amar a todos e para não causar transformação na vida das pessoas. Ele veio muito mais para ser um cara legal, um simples cara legal. Jesus não é alguém neutro, como é esperado pelas pessoas hoje, que simplesmente se enquadraria na nossa imagem que a gente tem dele.
E Jesus, ao longo de toda a Bíblia, ele causou transformação. Aquela foto é uma representação da imagem de Zaqueu. E a Bíblia conta a história de Zaqueu, como Jesus causou transformação na vida daquele homem. Aquele homem que roubava, aquele homem que era corrupto, aquele homem que traía todo o seu povo. E quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, a partir desse momento ele fala, olha, eu não vou mais viver isso. A partir desse dia eu vou retribuir 4 vezes mais aquilo tudo que eu roubei para as pessoas. Isso é transformação, isso não é ser neutro. Isso não é ser imparcial. Isso não é ser simplesmente um cara legal. Talvez você conheça pessoas legais na sua vida, sabe? Alguém te pergunta, você conhece tal pessoa? Você fala, conheço. E aí? Ah, é legal, sabe? Nem bom, nem mal. É legal. É mais ou menos. Sabe quando alguém pergunta para você da comida, se está boa ou se está ruim na sua casa? Às vezes só na sua casa pode fazer um negócio desse. Na casa dos outros você não faz isso não, né? A Juliana gosta muito, é o amor dela quando ela fala assim, que você quer comer? Ovo, é ovo, é sempre ovo. O que você quer comer? É ovo mexido ou frito? Fala, tanto faz. Aí ela já, né? Tanto faz, não tem. Não. Mas ela gosta muito quando ela faz isso. E aí, você quer fazer isso ou aquilo? E sabe quando isso retorna? Juliana, vamos, quando a gente, para poder sair alguma coisa, vamos sair? Vamos, onde que a gente vai? Ah, tanto faz. Viu? Volta rapidinho. Mas tanto faz, um cara legal, que não faz diferença. E Jesus não é essa pessoa. Jesus, ele veio e onde ele passou, ele causou transformação. As pessoas vinham para falar com Jesus. Existem passagens na Bíblia que Jesus atravessava de barco de um lado para o outro. As pessoas iam correndo pela terra, porque elas queriam chegar lá e estar junto com Jesus. Jesus foi para um lugar andando, as pessoas largavam as casas, ficavam sem comer e iam atrás de Jesus, porque ela queria estar com eles. Isso não é simplesmente um cara legal. Isso é alguém que causa transformação na vida das pessoas. Quando Pedro ali, quando eles têm aquela pesca maravilhosa, que ia deixar aquelas pessoas milionárias por um bom tempo na vida deles, Jesus vira para eles, isso foi legal? Agora deixa tudo isso para trás e me segue. Aqueles homens deixam aqueles peixes e seguem Jesus. Isso não foi porque ele era um cara legal, mas porque Jesus trazia transformação na vida daquelas pessoas. Jesus não é simplesmente um cara legal, mas é alguém que traz transformação. Ele é alguém que tira a gente da injustiça e luta contra o pecado. E Jesus é esperado hoje como um cara legal. Isso não é real. O Jesus esperado hoje é esse Jesus fake, onde as pessoas esperam que ele venha para julgar, que não vai julgar, na verdade, as pessoas, vai aceitar a todos. E o Jesus real, ele traz a mensagem da verdade de salvação e não de julgamento. O Jesus fake, ele traz essa mensagem de prosperidade, de que você consegue mais, você merece mais, você é capaz de muito mais, e que aos nossos ouvidos parece gostoso, o nosso coração gosta de ouvir isso, não gosta? Você acorda cansado numa segunda-feira e você escuta, você é capaz, você é merecedor, você é isso, você é aquilo, você fica feliz com isso. Só que o problema é que a mensagem que Jesus nos dá é que Ele quer nos abençoar, mas não pela nossa capacidade, porque eu e você somos podres e incapazes. A gente não consegue amarrar nosso cadarço sozinho, sem o agir de Jesus e de Deus na nossa vida. Então esse Jesus, ele quer nos abençoar, mas não pela minha e pela sua capacidade, mas pelo amor dele. Esse Jesus fake, é esse Jesus paz amor que as pessoas pregam. E Jesus, na verdade, é um Jesus de guerra nesse sentido, porque ele quer lutar contra aquele pecado que você tem alimentado de estimação todo dia, sabe? Aquele pecado da fofoca que você alimenta ele quando ele está fraquinho, você se sente bem. Aquele pecado da gula, aquele pecado da preguiça, aquele pecado da pornografia, aquele pecado de muitas vezes quando ele está fraquinho, você alimenta ele, você se sente bem novamente. Da ira. Já se sentiu bem alguma vez por ficar irado? E depois se sentiu mal, mas ficou bem por estar irado? O Jesus falso é esse. Uma falsa prosperidade, um falso Jesus de paz e amor. Um Jesus que não julga, mas o Jesus real, que a Bíblia nos prega, ele não é neutro, ele não é morno, mas ele transforma e ele faz a diferença, trazendo mensagem de salvação. Ele quer nos abençoar, porque ele nos ama, mesmo que nós não mereçamos, e ele quer lutar contra os pecados que tem na minha e na sua vida. Se Jesus viesse hoje na terra, será que nós iríamos aceitá-lo? Reconhecê-lo?
da maneira que Jesus é pregado hoje, dessa maneira que eu expus, Jesus estivesse aqui hoje, será que a gente ia aceitar ele e reconhecê-lo dessa maneira? Ou deixá-lo de lado, porque ele não se enquadra nesse padrão que nós imaginamos dele? Como será que seria isso? Jesus não é morno, é um simples cara legal. Esses 3 aspectos de quem é Jesus e como ele é esperado e visto é de forma errada pelas pessoas, por não conhecerem a sua verdadeira identidade, que está escrito na Bíblia. Se eu puder resumir então, na verdade, diante de tudo aquilo que a gente falou, é só aquilo que eu falei, só resumindo, mas Jesus, quem é Jesus? E trazer essa mensagem final, é que Jesus é um profeta, na verdade, mas é um profeta que traz purificação e arrependimento. Jesus, ele é um rei, mas é um rei que traz e trará a liberdade plena do pecado ao seu povo. E Jesus, ele é a verdade que traz a transformação. Profeta, rei e a verdade. Esse é Jesus. O Filho de Deus que estava presente na criação, conforme diz Colossenses, a música que nós cantamos. Jesus estava presente diante de toda a criação, antes de tudo começar, ele estava lá. O Filho de Deus infinito, que ele se fez carne, ele entrou na história da humanidade, ele entrou na nossa história, na linha do tempo, mesmo sendo infinito, para trazer a minha e a sua vida uma transformação. Esse é Jesus. Essa mensagem tem que nos comover, nos impactar. O Deus infinito se fez carne, entrou na nossa história para trazer transformação, a sua vida e a minha vida, para trazer a liberdade do pecado e para trazer a mim e a você a possibilidade de se reconciliar com Deus, igual Adão e Eva. Jesus, ele dá a possibilidade de eu e você poder novamente se reconciliar com Deus. O Deus infinito. Nós precisamos entender isso, e a resposta de quem é Jesus é muito importante para mim e para a sua vida cristã. Ele não é o Deus passado, mas é um Deus que está vivo hoje. Isso não é história contada do Monteiro Lobato, antiga, é uma história real. De Jesus está vivo hoje, ele retornará. A história não acabou. E a real é que quanto mais eu e você conhecemos sobre Jesus, mais nós devemos nos aproximar do Pai que o revelou. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende quem você é. Quanto mais você começa a ouvir seus pais e conversar sobre eles, mais você começa a ouvir coisas de como você era quando era criança. Não é assim? Como você quer descobrir como você era criança, você pergunta para os seus pais, eles vão lembrar de histórias sobre você. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você começa a se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue entender quem você realmente é. Por que você está no mundo, o que Deus quer da sua vida. Não foi por acaso que Deus te fez, te criou e você está aqui. E todas essas respostas é se aproximando de Jesus e consequentemente de Deus. Eu encerro dizendo que o verdadeiro significado do Natal não está em um Jesus falso, um Jesus fake, esperado ou idealizado pela nossa mente, mas está em um Jesus eterno, revelado por Deus Pai, pelas Escrituras. O verdadeiro significado do Natal não está em um Jesus falso que nós imaginamos, mas está em um Jesus real, verdadeiro, que a Bíblia nos fala sobre ele. O profeta, o rei e a verdade. Eu espero que você tenha pelo menos uma resposta hoje de quem já seja Jesus. Lá atrás vou perguntar para você, mas espero que você saiba responder isso. Essa mensagem tem muito impacto para mim e teve durante a semana, e principalmente porque eu já contei para os irmãos que eu vivi uma experiência dessa, de alguém me perguntar quem era Jesus, e mesmo estando na igreja eu não sabia responder. Jesus na época era só um amigo. Jesus é um amigo, mas muito mais do que isso, Jesus é a representação do amor de Deus em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Que nós não possamos não viver com essa imagem desse Jesus fake nesse Natal. E na semana que vem eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso, mas lembrando de quem Jesus é e de quão importante ele deve ser para mim e para a sua vida. Amém? Deixa eu orar com os irmãos. Obrigado, Pai, porque nós podemos
aprender com a Tua palavra, nós podemos entender quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito por nós e em nós. E nos perdoa, porque pode ser que nós estamos vivendo com essa imagem desse Jesus falso em nossa vida, e não é esse o nosso desejo. Hoje nós conhecemos quem o Senhor é, mais ainda. O Senhor é o profeta de Deus que transmite a Tua vontade às nossas vidas. Deus, o Senhor é o Rei soberano que quer governar a nossa vida e nos livrar do pecado. E o Senhor é a verdadeira transformação. Esse Jesus falso que é pregado hoje em dia não é o qual nós cantamos e o qual nós queremos render nossa adoração, entregar a nossa vida. Essa mensagem de amor desse Deus que se fez carne, que veio à terra para que pudéssemos novamente nos reconciliarmos com Deus e viver esse perdão, viver esse amor do Pai por nós. Que esse Jesus, essa mensagem esteja impregnada em nossa vida e as pessoas que nos conheçam, não conheçam esse falso Jesus que quer apenas prosperidade em nós, que quer apenas pregar que nós devemos amar a todos e não condenar o pecado, mas não é esse Jesus que nós servimos. Esse Jesus que ama, esse Jesus que cuida e esse Jesus que é o nosso canal direto com Deus. Isso é a mensagem que nós devemos levar em nossa vida. A mensagem que o povo de Israel levava com eles é que existia um único Deus vivo e verdadeiro. E a mensagem que eu oro para que todos nós aqui possamos levar em nossa vida é que existe um Deus de amor, que se preocupa, que se importa. E tamanho é isso que enviou seu Filho a morrer em nosso lugar. E é isso que nós devemos pregar às pessoas. Pai, nosso desejo é que as pessoas ao olhar para nós não vejam as nossas conquistas, mas vejam o quanto o Senhor nos transformou e o quanto o Senhor tem feito isso em nós. Agradeço, Pai. Continue falando ao nosso coração e que não deixe que a distração tire tudo isso que foi falado de nós. Na semana também compartilhando sobre quem é Jesus. Essas mensagens possam nos transformar e nos aproximar mais de Ti, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos mais sobre Ti.